Bom, pessoal, vamos agora para a questão de número 11, né? Também da prova da Olimpíada Pernambucana de Astronomia e Astronáutica de 2022, certo? Ou seja, do ano retrasado. Questão 11 que eu estou numerando aqui como quarta questão só para organização da playlist no YouTube, porque eu não vou responder 100% das questões nas videoaulas, né? Eu seleciono algumas que eu considere mais interessantes de se trabalhar, que eu vejo a possibilidade de cair com uma frequência maior na prova deste ano, e é por isso que eu pulo algumas questões, correto? Essas outras eu tendo a resolver nas aulas de treinamento, né, que eu marco no horário da tarde. Então vamos para ela, questão número 11. A figura, né, essa figura aqui, ó, mostra o esquema de um eclipse solar e as distâncias não estão em escala, ou seja, a distância real da Terra para a Lua, da Terra para o Sol, da Lua para o Sol, não estão coerentes não estão proporcionais ao que é na realidade. Então a gente não deve se apegar a isso. Sobre este fenômeno celeste, podemos afirmar que. Então aí temos 5 alternativas, que só uma vai estar correta, certo? Vamos analisar cada uma delas para ver qual que é a que procede com a realidade. Então temos aí um esquema de um eclipse solar, certo? Temos o Sol, a Lua, que está entre o Sol e a Terra, certo? Aqui está mostrando que o eclipse total ocorre dentro da região onde está contida o clone da sombra, né? E o eclipse parcial ocorre nas suas redondezas, né? Na penumbra, vamos dizer assim. Então temos a Lua alinhada entre a Terra e o Sol, né? Para um eclipse solar acontecer, precisa haver alinhamento nessa exata ordem aqui: Sol, Lua e Terra, correto? Então vamos para a alternativa A para ver se ela é verdadeira. Ocorre sempre na Lua cheia. Um eclipse solar ocorre sempre na Lua cheia. Bora analisar se isso é verdade. Para haver um eclipse solar tem que ter esse alinhamento que eu acabei de dizer, né? Sol, Lua no meio e o planeta Terra. Se a Lua está no meio, observa aqui. A face da Lua que está sendo iluminada pelo Sol é a face que fica oculta para a gente, é a face que não está voltada para a gente aqui na Terra. É a face que, obviamente, está voltada para o Sol. A outra face, que é a que fica voltada para a gente, ela não recebe luminosidade do Sol, porque ela vai estar de costas para a iluminação do Sol. Então, um eclipse solar só acontece na fase de lua nova. Lua nova é aquela fase onde a lua não fica visível para a gente em horário nenhum, nem do dia nem da noite, correto? Porque o Sol vai estar iluminando apenas a face que está voltada para ele, né? Devido a esse alinhamento aqui. A face que está voltada para a gente não recebe luminosidade do Sol. Então, um eclipse solar só é possível de acontecer quando a Lua está na sua fase nova, que é quando ela não aparece para a gente em momento algum, nem de dia nem de noite. Então, essa afirmativa aqui não é verdadeira da letra A. Então, a gente não vai marcar ela. Essa outra imagem aqui, a gente vai precisar para a próxima, para a gente analisar a letra B, por exemplo. Mas de antemão, né, resumindo o que eu falei, o eclipse solar, quando a Lua barra total ou parcialmente a luz solar que chega até nós, só acontece em fase de lua nova, pelo fato do Sol iluminar apenas a face oculta da Lua, a face que está oculta para a gente. Ó. Nessa imagem aqui a gente vê novamente. Né? O Sol ilumina a face que não está voltada para a gente. Esse alinhamento aqui ó, é igual esse aqui de cima, que é onde pode acontecer o eclipse solar, correto? A face que está voltada para a gente, ela não aparece, ela não está visível, então, lua nova. Letra B. Eu vou pular a letra B, aí você já vai identificar que a letra B está correta, né? A gente vai ver por que a C, a D e a E não estão corretas, e aí no final eu volto para a B e explico por que a B é a verdadeira, certo? Alternativa C. O eclipse solar, né, tem duração de algumas horas. Não tem. Os eclipses solares normalmente ocorrem cerca de 2 vezes ao ano e tem uma duração variável de alguns segundos até 7 minutos e meio, em média. Né? Independente de variar um pouco para mais, um pouco para menos, não chega a 1 hora. É na ordem de minutos. Então aqui a gente já sabe que a letra C não está correta, porque um eclipse solar não dura horas, dura minutos, né? Às vezes pode durar alguns segundos,
se for um eclipse parcial, principalmente. Letra D, não ocorre todo ano na Terra. A gente já viu aqui que ocorre sim. Os eclipses solares ocorrem cerca de 2 vezes ao ano. Então, ocorre todo ano. Letra E, ocorre quando a Lua atravessa o cone de sombra da Terra. Quando a Lua atravessa o cone de sombra da Terra é quando temos um eclipse lunar. Imagina que aqui o alinhamento estivesse contrário. A Terra no meio e a Lua do outro lado, né? Que seria o equivalente a esse alinhamento aqui, ó, com a Lua cheia, certo? Ou seja, a face da Lua que está voltada para nós está recebendo a iluminação do Sol. Então a gente enxerga ela cheia. Então quando a gente tem esse alinhamento, né, Sol, Terra no meio e a Lua lá no final, é aí sim que a gente pode dizer que a Lua vai estar atravessando o cone de sombra da Terra, porque como a Terra está no meio, vai projetar uma sombra na Lua, certo? O fato dela estar sendo iluminada pelo Sol vai projetar uma sombra na Lua, que vai estar logo atrás. Então, ao passar por esse cone de sombra que a Terra projeta, é que a Lua vai possibilitar a gente um eclipse lunar. Pelo fato de estar projetando essa sombra na Lua, ocorre o eclipse lunar, que é quando a Lua nos aparece com um tom um pouco mais avermelhado. Né? Eu sempre digo que não tem um efeito tão impressionante assim como um eclipse solar, que de fato, né, faz escurecer o dia, principalmente quando o eclipse é total. Certo? Mas também é um evento astronômico interessante de se observar. Então, na letra E, isso não ocorre, porque não estamos falando aqui do eclipse solar, e sim do eclipse lunar. O eclipse lunar acontece sempre na lua cheia, né, quando a gente tem um alinhamento Sol, planeta Terra no meio e a Lua. Isso é o alinhamento de um eclipse lunar. O eclipse solar, o alinhamento é Sol, Lua no meio, né, que é a Lua na sua fase nova, e o planeta Terra, né, que é esse esquema aqui de cima, ó, que é uma ilustração da própria questão. Esse é o eclipse solar. O lunar, a Lua teria que estar depois da Terra, na sua fase cheia, ou seja, quando ela está conseguindo receber iluminação do Sol, né, a face que fica voltada para nós, correto? Então, vamos olhar aqui a letra B agora. Por que que a B é a resposta correta? A letra B está dizendo que o eclipse solar está a 2 semanas de uma lua cheia. Né? Esse fenômeno ocorre a 2 semanas de uma lua cheia. Vamos imaginar o seguinte: cada fase da lua ela dura aproximadamente 7 dias, que é o que a gente conta como semana, correto? Não é exatamente 7 dias, mas a gente está arredondando aí para 7 dias, que é o que vale como uma semana. Então, o eclipse solar, como eu falei, ele ocorre na fase de lua nova, quando a lua está no meio entre o Sol e a Terra. Para ele chegar até a fase de lua cheia, né, ele passa primeiro pela lua crescente, ou seja, mais 7 dias, que equivalem a uma semana, e finalmente, para atingir a fase da lua cheia, mais 7 dias, ou seja, mais outra semana. Então, entre a lua nova, que é onde ocorre o eclipse solar, até a lua cheia, a gente tem aí transcorridas 2 semanas, né? Aproximadamente, né, cerca de 14 dias. Então, a letra B está correta. O eclipse solar, né, ele está a 2 semanas de uma lua cheia, porque, de fato, o eclipse solar só ocorre em lua nova. Passa uma semana, lua crescente, passa mais uma semana aproximadamente, aí temos lua cheia. Então, a letra B é a correta, certo?